passar pro outro lado. Tudo tranquilo, Pedro leve pilotando embarcação. O vento soprava no bom pra navegação, mas ninguém esperava o que iria acontecer. Aí de repente o mar se agita de maneira veemente. O vento
do CEA que está com a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Vamos receber ele com palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja.
com palmas bem alegres para Jesus, igreja. Graças a Deus. Cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fique feliz com Jesus aí. Vocês ficaram felizes antes da travessia ou depois da travessia? Antes e depois? Aí é vitória, tá, meus irmãos? Aleluia! Quem veio buscar algo da paz de Deus? Quem veio? Quem veio? Levanta a tua mão em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Levanta a tua mão em nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje é tarde de bênção, né? Hoje é tarde de bênção, é tarde de vitória, é tarde de misericórdia do Senhor Jesus Cristo.
Bendito é o santo nome do Senhor Jesus. Quem veio adorar o Senhor nessa tarde? Quem veio adorar o Senhor? Glória a Deus. Se você veio adorar o Senhor Jesus, vai dando glória, vai dando glória, vai aplaudindo Ele, vai reverenciando Deus, vai reverenciando Ele. Glória a Deus. Quem sentiu o poder de Deus nesta oração? Quem sentiu? Eu estou vendo, irmãos, um rolo de chave com 21 chaves de ouro. 21 chaves de ouro. O anjo do Senhor me diz que Ele vai entregar nesta tarde 21 chaves de ouro. Se você veio para adorar, então adore, que a oportunidade é agora. Jesus Cristo e ficamos felizes, graças a Deus. Estou na casa do Senhor, estou na casa do Rei dos Reis, estou na casa do Salvador, eu estou na casa do homem da Galileia, eu estou na casa do homem que faz milagre. Mas se não tem glória, não tem milagre. Se não tem glória, não tem cura. Se não tem glória, não tem libertação. Se não tem glória, não tem transformação. Aleluia. Se não tem glória, não tem azeite. A chave veio. Se veio é porque tem dono. Se veio é porque tem direção. Aleluia. O nome do Senhor, quando Ele traz, é porque Ele já tem a direção. Aleluia. Mas aí, Glória a Jesus, aleluia. vamos olhar pelo cansaço. Vamos olhar pelo cansaço, meus irmãos. Glória a Deus. Levantamos cedo, a viagem longa. Não olhe pelo cansaço. Glória a Jesus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a noite é longa, a noite é tenebrosa, a noite é cansativa, mas pelo romper da aurora vem o quê? Talvez você passe a noite inteira chorando até um pedaço da madrugada, mas quando você resolve dobrar o teu joelho, aí sim Deus fala: agora é comigo. Glória, agora é comigo. Agora a luta é minha. Agora essa luta é minha. Aleluia. Engraçado de tudo, irmão, que Josué estava preocupado, muito preocupado. Na frente havia um arraial com muitos soldados inimigos. A Bíblia diz que eram tantos como a areia do mar. Não dava para contar de tanto homem feio, um magro, um gordo, um bonito. Aí quando eu falo em homem bonito, a expansão fica me olhando. Era muito homem, muito soldado. Josué estava preocupado. Senhor, como vencer esse povo aí na frente de Jesus? Esses montes de soldadinhos reto, raquitivos, o Senhor me deu, Jesus. Aí sabe o que ele fez? Foi para o monte. O melhor lugar de você buscar uma força é no joelho. O melhor lugar de você buscar um reforço, meu irmão, é no joelho. Eu vou para o monte buscar o Senhor, porque Deus há de ter misericórdia de mim. Chegou lá no monte, quem estava lá esperando ele para recepcionar ele? A Bíblia diz que estava um anjo lá esperando ele. E Josué, nervoso, com medo dos homens que estavam lá na frente, olhou, mas não quis reconhecer. Olhou para aquele homem e disse: quem és tu? És um dos nossos amigos ou um dos nossos inimigos? Presta atenção nessa palavra, meu irmão. Olha o que o anjo disse a ele: eu venho a ti, Josué, como um dos príncipes do exército do Deus. Então você vê como um príncipe do exército, tinha mais anjo com ele. Tinha tanto anjo, que dava um para cada um daqueles. Aqui estava
soprar para o príncipe, só para comandar. Você está com medo de quê hoje, meus irmãos? Sua vida, o que você está passando? Está com medo de quê? Ah, esse governo está virado de cabeça para baixo. Tá ou não está? Você tem que ver, ó. Quem vai conversar com você não vai ser um anjo, vai ser o príncipe do exército de Deus. E ele já vai com anjos de sobra. Vamos lá que o meu servo precisa da nossa ajuda. Vamos lá que a minha serva precisa da nossa ajuda. Eu venho como um príncipe do exército do céu. E às vezes a gente lê essa palavra e fala assim: olha, tinha um anjo com Josué. O anjo foi só o que Josué viu, porque o restante estava só aguardando a ordem para aparecer também. Tenha certeza, meu irmão, não importa o tamanho da tua luta, tem um anjo para cada adversário seu te defendendo. Não importa o tamanho do peso dessa batalha, tem homens fortes e valentes só dizendo para você: quando você não aguentar, você pode deixar que eu te ajudo. Quando você não tiver força, eu vou te ajudar. Aleluia! Sempre tem um anjo, irmãos, te olhando. Sempre tem um anjo te observando a nossa caminhada. Você vai firme nessa batalha. Quando você não aguentar, é comigo. Então tem lutas, irmãos, que vem na vida da gente, não é para mostrar o quanto somos fracos. Tem luta que vem na vida da gente para mostrar o quanto somos capacitados a ser melhor do que aquilo que nós somos ontem, do que aquilo que fomos até agora. Tem vento que vem para soprar, para derrubar o barco, mas o mesmo vento que vem para derrubar o barco, vem para tombar o barco, vem para aumentar a tua fé. Tem prova que vem, irmãos, para fazer você sentar e chorar um bom tempo. Tem ou não tem? Tem ou não tem, igreja? Engraçado que esta mesma prova, mesmo você sentado chorando, você lembra de quem? Tem alguém que pode me ajudar. Tem alguém que pode me ajudar. Tem um Deus que pode me ajudar. Tem um Deus que pode me ajudar a passar essa luta. Tem prova que vem para te colocar de pé, mesmo quando ela te derruba. Porque aquela que te derruba é aquela que te coloca você diante de Deus. Porque quando você cai, você descobre que você é fraco. Quando você cai, você descobre o quanto você é fraco. Mas é quando estamos caídos que olhamos para cima e vemos quem é capaz de nos ajudar a levantar novamente. Aleluia! Servir a Deus, irmãos, é um exercício na vida. A Bíblia diz que para nós nos humilharmos é descendo. Para Deus nos exaltar é subindo. Nós, para falar com Deus, é de joelho. Deus, para falar com você, é de pé. É um exercício ou não é um exercício? Então tenha certeza, quanto mais próximo você estiver do chão, mais perto você está para conversar com Deus. Eu vejo que quando você está no chão, eu estou caído, eu estou desanimado, eu estou fraco, ótimo, converse com Deus, porque a Bíblia diz: quando pensar que estás fraco, sois o quê? Fortes. Aproveita, irmãos. Olha para a tua vida. Quando você pensar em dizer assim: olha, eu caí, mas está nos pés de Cristo. E lá nos pés de Cristo é o melhor lugar para conversar com Deus, irmãos. Nos pés de Cristo é o melhor lugar para conversar com o Senhor. E é aí que Ele estende a mão e: vem cá, Marcelo, vem cá. Já que você está me chamando, vem cá, me dá a tua mão aqui. Porque Deus, irmãos, Deus é Deus de colocar o homem de pé. O nosso pecado é de nos colocar no chão. Mas Deus é Deus de colocar você de pé. E quando Ele te coloca de pé, pode ter certeza, a luta vai dobrar. Mas você já vai levantar mais firme. A luta vai triplicar. Mas você já vai levantar mais firme na fé. Você já vai levantar mais experiente na vida.
luta, irmãos, foi feito para o verdadeiro soldado. Ah, Senhor, eu aceitei o Senhor, eu quero que o Senhor pare esta guerra. Não, que nada, vai parar não, Jesus. O Senhor para o sol, porque nós vamos vencer esse inimigo hoje. Aleluia! Jesus, para essa luta, Senhor, porque eu não aguento mais. Não, isso não é soldado. Soldado não manda Deus parar a luta, não. Soldado pede força para vencer na luta. Glória a Deus. A Bíblia diz que Josué, quando viu que o dia estava se findando, a noite estava vindo e os inimigos ainda não estavam sendo eliminados todo, ele dobrou o joelho e orou ao Senhor: Senhor, dá uma paradinha no sol aí, por gentileza, porque hoje o negócio vai ficar feio. E isso é soldado que não aceita entrar numa batalha e voltar para casa antes da vitória. Se você está passando por luta, a ponto de você olhar para o espelho e conversar com você mesmo e dizer: ah, Senhor, não aguento mais. Cuidado. Cuidado com a farda que você está vestindo. Pode ser uma farda do exército, mas não é uma farda original. Pode ser uma farda de um soldado, mas não é a farda original. Porque a farda original, aquela que você olha no espelho e fala assim: Jesus, está doendo, mas que eu vou vencer. Jesus, não são muitos, mas que eu vou vencer. Senhor, aleluia. Jesus amado, é grande Ele, a espada dele é grande, as armas dele é muita, Senhor, mas que eu vou vencer, eu vou. Porque a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que a vitória do Senhor será entregue àquele que, livro de Apocalipse, aquele que vencer, eu darei, não é? Não, Jesus não disse isso: olha, eu te coloquei como soldado, eu te ungi como soldado e deixa o resto comigo, que ninguém vai tocar na sua unção. Entra na guerra não para ver. Chegar no dia da guerra lá, vai, pastor, e aquela batalha lá? Não, Senhor, fiquei em casa orando. Não é, pastor Antônio? Glória a Deus. E aquela guerra lá? Não, eu direcionei os obreiros e fiquei em casa orando. E a ferramenta está enferrujada. A Bíblia diz que nós somos uma ferramenta na mão de quem, irmãos? De Jesus. A ferramenta na mão de um bom lavrador, ela tem que estar o quê? Limpa e afiada, é ou não é? Ele chega cedo na lavoura, pega a lima e vai lá e dá uma limada. É assim, não é, irmãos? E nós que somos ferramenta na mão de Deus, se nós não chegar cedo na presença de Deus para Ele nos afiar também, irmãos, vamos entrar na lavoura como, né? Aquele que vencer, eu darei a coroa da vida. E deixarei que assente ao lado do meu Pai, como eu sentei. Olha que honra, irmão, olha que glória, irmão. Aquele que vencer, aquele que fez como Davi. Olha, às vezes a gente se esconde muito atrás da unção, né, irmãos? Recebe a unção, agora eu sou presbítero, agora eu tenho unção, agora eu tenho chamado, agora eu sou um escolhido. A Bíblia diz que Davi era tão raquitinho que nem o exército queria ele, de tão pequenininho que ele era, de tão magro, que queria ser feio, né? Ainda não, a Bíblia diz que Davi era um moço bonito, mas era pequeno, era magro, não tinha força, então não servia para o exército. O exército não quis dar um uniforme para Davi, mas Davi, mesmo sem uniforme, resolveu o problema para tantos que estavam uniformizados. Irmãos, o servo de Deus muitas das vezes se esconde atrás de um uniforme, de uma capa, de uma unção. E às vezes, se nós percebermos, irmãos, tudo que precisamos é simplesmente a unção de Cristo. Porque se temos a unção de Cristo, ouvimos o chamado de Cristo e obedecemos o chamado de Cristo, não tem guerra, meus irmãos, que Ele deixa para trás. Não tem guerra. A Bíblia diz que Davi foi levar o alimento para os irmãos que o pai mandou.
Golias estava há 40 dias chamando o exército de Israel. Porventura não tem homem valente? Porventura não tem homem valente? Davi foi lá e mostrou para ele que não precisava ter um homem valente, precisava ter um homem que servia a Deus com sinceridade. Glória a Deus. Servir a Deus, irmãos, com sinceridade é você olhar para o inimigo. É grande, é grande. Não, mas é a espada dele, é grande. Olha o tamanho da farda, é grande. Mas e você vai como? Eu vou em nome do Deus de Israel. Eu vou em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Às vezes fica lendo a palavra de Deus, tentando entender algumas coisas, e a gente não tem uma inteligência tão grande para entender a palavra como é. Não tem. Tem coisas na Bíblia que se a gente não ler hoje, amanhã, depois, a gente não vai entender. Mas fica querendo entender o que é o trabalhar de Deus em nossa vida. O trabalhar de Deus é grande em nossa vida quando nós temos um trabalho muito grande a Deus na obra. Davi era rejeitado até pela família em casa, por ele ser um servo de Deus. Mas a Bíblia diz: por causa do meu nome muitos serão rejeitados. O pai não gostava de Davi, a mãe não gostava de Davi. Os irmãos iam tomar café, entrava pela porta da frente. Davi, para tomar café, tinha que entrar pelas portas dos fundos. E nem por isso Davi ficou depressivo, né? Tudo que ele tinha era orgulho em servir a Deus. Eu vou em nome do Deus vivo. Eu vou em nome do Deus de Israel. Aleluia! Eu vou em nome do Todo-Poderoso. E hoje Ele vai me entregar você. Declama lá a sua. Pode não ter tamanho. Pode não ter chamado do homem, pode não ter unção de homem. Mas se tiver temor às coisas de Deus, irmãos, esquece. Se tiver temor à palavra de Deus, esquece. Porque Deus entra fazendo tudo mesmo. Ah, é o meu servo Jó, então deixa para cá, é comigo. É o meu servo Abraão, deixa para cá, é comigo. É o meu servo Moisés, deixa para cá, é comigo. Porque neles ninguém toca. Porque guardava a palavra de Deus no teu coração. Zelava das coisas de Deus como é. Servia ao Senhor com alegria. Às vezes não tinha uma carne decente em casa, mas tinha a presença do Espírito Santo em sua vida. Não tinha uma casa bonita, mas tinha a presença do Espírito Santo na sua vida. E eu fico vendo, irmãos, a nossa vida hoje. Estava lendo um versículo essa semana da Bíblia Sagrada, onde o Senhor estava dizendo, falando com o profeta: hoje vocês têm casas forradas. Olha só, aonde que na época que escreveram a Bíblia, alguém ia falar para eles: olha, daqui a 200 anos o pessoal vai inventar um fogo PVC, tá? Ó, daqui a 200 anos o pessoal vai inventar um rebaixamento de gesso. Muitos de vocês têm as suas casas rebaixadas com forros, mas a minha casa está abandonada. É verdade, irmãos. Nós colocamos tudo enquanto é tipo de luxo dentro da nossa casa. E às vezes tudo que o Senhor quer é só nossa presença na obra. Chegamos atrasados na casa de Deus por causa de conta. Chegamos atrasados na consagração por causa de conta. Porque tinha um sofá, mas comprou mais um, né? Tinha um guarda-roupa, mas aquele não estava bonito, comprou mais outro. Aí depois tem que trabalhar até mais tarde e chega na casa do Senhor atrasado. Olha aí a palavra de Deus. Tem a sua casa mobiliada, a sua residência rebaixada com forro, enquanto a minha casa está abandonada. Zé, irmãos, da
a obra de Deus enquanto nós podemos hoje. Porque a Bíblia diz que o Senhor veio buscar um povo zeloso de boas obras, zeloso com a casa de Deus, zeloso com o corpo do Espírito Santo de Deus, que somos nós. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos, todos já louvaram, todos já cantaram. Até a expansão do louvor hoje, de oração cantou. Aleluia. Eu creio que hoje vai precisar de uma oferta especial para poder pagar o cachê do pastor. Ah, meus irmãos, já passei uma luta na estrada, ninguém pagou meu almoço. Ninguém. Pouco. Levantei cedo para cuidar das coisas, deixar tudo bonitinho. Almoçaram, comeram. Ninguém pagou meu almoço. Não fizeram maldade. Tomaram refrigerante, também não me ofereceram. Tá? Mas na próxima vez que me chamar para vir aqui, eu vou vir sozinho, só eu e escuro. Glória a Deus. Foi uma benção, meus irmãos, foi uma benção. Anunciei para a igreja que a gente foi convidado a vir aqui. Todos se quantificaram. Na verdade, a gente não alugou 2 ônibus para o nosso dirigente não chamar a nossa atenção, né? Senão ia puxar a nossa orelha. Mas foi bênção de Deus. Ninguém me deu trabalho. Tá, meus irmãos? O povo só tem uma mania de ficar olhando para mim e falar que está gordinho. Você está gordinho, assim. Irmão, todo pastor tem que ter uma barriguinha. Uma barriguinha. Não é só ele tem que ter uma barriguinha. É ou não é, meus irmãos? Tem que ter uma barriguinha. Para pregar e ajeitar de glória. Vamos ver a palavra de Deus? Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Vamos ver a palavra do Senhor. Vamos brincar, mas não vamos deixar de adorar, não, tá, meus irmãos? Não vamos deixar de adorar. Evangelho de Gênesis. Evangelho de Gênesis, capítulo 32. Capítulo 32, o versículo 27. Evangelho de Gênesis, capítulo 32, o versículo 27. Para a glória de Deus. Primeiro livro da Bíblia. Quem achou diz amém. Quem não achou diz aleluia. Procura aí que nós vamos esperar. Vamos sair daqui tarde porque o povo vai ter que pagar minha janta agora. Vai. Evangelho de Gênesis, capítulo 32, versículo 27. Olha o que diz a palavra do Senhor. Somente o versículo 27, vamos ver. Disse-lhe: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Vamos repetir tudo junto? Vamos repetir tudo junto? 1, 2, 3, vai. Vocês... Bonito, hein? Tá feio não. O povo vai tirar audiência. Fala, cara, se fizer feio, então amanhã vamos fazer um comentário aí, botar no Instagram deles aí. Mas bonito. 1, 2, 3 e já, e vocês. No versículo 27. 1, 2, 3, já. Disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Outra vez. Disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Fala comigo, Senhor meu Deus. Abre a minha mente, o meu coração, o meu entendimento, para ouvir, entender, conhecer e guardar a tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Desocupe a tua mão e dê uma salva de palmas bem calorosa para Jesus. Irmãos, lemos a palavra do Senhor Jesus Cristo, aonde nos fala de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, uma certa noite, saiu
E ficou olhando para o céu, pensando em alguma coisa. Ele estava pensando em alguma coisa. O homem, quando ele sai à noite e fica olhando para o céu, está pensando em alguma coisa. É ou não é, irmãos? Estava preocupado com alguma coisa. Quando de repente chegou diante dele um varão. E o varão já chegou com a espada na mão. Já chegou pronto para uma boa batalha. E a Bíblia diz que Jacó arrancou a espada dele também. E já se grudaram na espada. E começaram a lutar. E foram lutando. Até que Jacó percebeu que ele não estava lutando com um homem. Quando ele percebeu que ele não estava lutando com um homem, o que ele fez? Glória a Deus! Agarrou nas vestes daquele homem. E aí foi espadada para todo lado, mas ele segurava na veste. Era golpe para lá e golpe para cá, mas a mão estava segurado na veste. Até que aquele anjo começou a perturbar com aquilo e disse: me solta, moço. Não, eu não te solto. Mas você precisa me soltar. Mas nós vamos brigar com você me segurando. Não, nós briga uma mão só, mas essa mão eu te seguro. Até que aquele anjo olhou para ele e perguntou: qual é o teu nome, varão? Meu nome é Jacó, Senhor, mas eu continuo segurando o Senhor. Não é porque nós nos conhecemos que eu vou te soltar. Continuo te segurando. Irmão, às vezes percebemos na nossa vida que qualquer coisa nos faz largar o nosso propósito. Qualquer picuinha nos faz largar o nosso propósito. Qualquer contendia nos faz parar o nosso propósito. Eu estava indo muito bem, mas até fulano falou, agora eu não quero mais. Eu estava uma bênção na obra, até fulano criticar. Depois que criticou, não faço mais. Porque se eu estou incomodando, eu não quero mais. Pois eu digo uma coisa para você, irmão: servo de Deus que não incomoda, aleluia, não é servo e não é vaso. O anjo olhou para ele e disse: solta, porque o dia já está clareando, alguém vai ver nós brigando. Eu não te largo enquanto não me abençoares. O anjo tocou nele, deixou uma ferida nas pernas, mas ele continuou segurando. Irmãos, as coisas que vêm de Deus, quando vem de Deus, tem pessoas que falam assim: olha, o que vem do alto não nos atinge, não nos fere. Fere sim, fere. Mas quando vem de Deus, irmãos, Deus é aquele que fere, mas é aquele que passa o azeite. Deus é aquele que bate, mas é aquele que dá o acalanto. Deus é aquele que te dá a prova, mas é aquele que te dá também a vitória. O anjo disse a ele: me solta, porque o dia já está raiando. Eu só te solto quando me abençoares. Então, a partir de hoje não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque não lutaste, olha o que o anjo disse: porque não lutaste com ninguém a não ser o próprio Deus. Lutastes com Deus e tu lutastes não com o homem. Olha que coisa linda, irmãos. O mesmo anjo, irmãos, que às vezes toca em você para te ferir, é o mesmo que te abençoa por conhecer a tua pergunta. Ele te conheceu o teu valor, conheceu o valor das tuas obras. Mas uma coisa que nós temos, irmãos, é que não aceitamos tomar um tapa do Senhor. Se Deus der um tapa, já achamos que não prestamos. Pois eu digo uma coisa para você, irmão: Deus não bate em quem não presta, porque quem não presta, Deus não suja a mão. Deus só vai te dar uns tapas quando você for merecedor. Porque só a honra do Senhor Jesus de ir lá e te dar um tapinha aqui, ó. Você se conserta aí que eu quero você melhor do que ontem. Aqui, eu vou te dar um beliscão, ó. Aqui, ó. Se conserta aí, porque amanhã eu quero você melhor do que hoje. Eu chamei você para ser vaso, não chamei você para ser uma caneca.
Se eu chamei você para ser vaso, então seja vaso forte e valente. Aleluia! E um vaso forte e valente é assim, irmãos. A pancada vem, o choro vem, mas ele mesmo chorando, ele já fala: Deus está no controle. Aleluia. Mesmo chorando, o Senhor está no controle. E Ele está no controle. A palavra diz, irmãos, que o Senhor, Ele não vem nos trazer alegria e felicidade. A Bíblia não diz que o Senhor vem nos trazer pão de sobra, dinheiro de sobra, felicidade de sobra, alegria de sobra. Mas o Senhor mesmo disse: olha, o meu caminho é estreito, o caminho é espinhoso, o caminho é árduo. Esse caminho eles vão te xingar, eles vão brigar com você, eles vão bater a mão na tua cara. Esse caminho eles vão te dar uma coça, eles vão te dar um beliscão, eles vão te jogar para fora. Mas é o meu caminho. Aleluia. Aleluia! Esse caminho eu não vou te dar coisa fácil, não. Aleluia! Você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas o caminho é para soldado valente. Aleluia! O caminho que eu vou mostrar a você é um caminho apertado. Aleluia, glória a Deus. É um caminho que magoa. É um caminho que entristece. É ou não é, irmãos? Mas a alegria que Deus prometeu, irmão, não está através do olhar da carne, está através do olhar do Espírito. Porque quando você se entrega ao Senhor Jesus de corpo e alma, você entra na guerra sabendo que está feio, sabendo que não está bonito, mas toda hora você dá um glória, você fala: vai acabar, nada dura para sempre, vai terminar essa luta, nada dura para sempre. Aleluia! O anjo do Senhor, irmãos, ele está sempre nos vigiando. No livro de Juízes, a Bíblia diz que Josué estava malhando trigo no lagar, um pouco triste, porque ele não concordava em malhar trigo num lugar que não era de malhar trigo. Não estava feliz, ele não estava alegre. Mas mesmo alegre, mesmo triste, ele estava malhando trigo sem xingar, sem se irar. E lá atrás, embaixo do pé de árvore, quem estava observando ele? Um anjo do Senhor. Era aquele lugar ali, mas tem um anjo olhando. Você entra no ônibus: hoje eu não queria sentar nessa cadeira, eu queria sentar naquela lá. Mas tem um anjo te observando, aleluia! E a Bíblia diz que ele continuou trabalhando o trigo, até o anjo olhar para ele e disse: varão valoroso. Olha que tremendo, irmãos. Ele estava magoado. Mas o fato dele estar magoado não dizia que ele estava pecando. O fato dele estar triste não quer dizer que ele estava pecando. Varão valoroso. Sim, meu Senhor. Se eu sou varão valoroso, porque o meu povo padece, porque o meu povo perece. Vai e quebra os altares de Baal, quebra todos os altares, faça um altar do Senhor nosso Deus. Vai, destrói o templo, destrói as porcarias que fizeram, faça um templo de adoração ao Senhor. Aí Gideão fez, já não é Josué não, é Gideão, tá? Obrigado, irmão. Gideão foi lá e fez. A Bíblia diz que numa noite já chamou os homens. Aleluia. Já destruiu tudo. Aí começaram a prosperar. Tem coisa que vem na nossa vida, irmãos. A gente fala assim: é o diabo está destruindo tudo que eu tenho. O diabo não destrói nada que você tem se não for da tua permissão, se você não der lugar a ele.
O diabo só toca em alguma coisa sua quando você cede a permissão ao diabo para tocar. Aleluia. Destruiu o templo de Baal e construiu o templo do Senhor. Começaram a adorar o Senhor Jesus. Não tiveram mais derrota. Ninguém roubava mais os trilhos. Ninguém roubava mais os vinhos. Ah, mas não tem ninguém aqui. Eu estou sozinho nessa mata. Estou sozinho nesse bar. Estou sozinho nesse lugar. Nenhum anjo te olhando. Jonas desceu às profundezas do abismo na boca de um peixe. Quando ele falou com o Senhor, o anjo já estava lá, correu lá em cima. Ó Senhor, mandou um recado aqui. Jonas mandou um recado para o Senhor, está orando lá. Nas profundezas do abismo. Deus está sempre atento em ouvir a tua voz. Oh, glória. Quando nós nos atentarmos para essa palavra, irmãos, vamos perceber o quanto somos falhos. E às vezes lutar com o anjo e não entender que é o anjo do Senhor. Às vezes a bênção vem na nossa mão e nós não percebemos que a bênção está aqui. Perdemos a bênção talvez por causa de revolta, de ira, de tristeza, de mágoa. Tenha um pouco de tranquilidade na tua vida. A Bíblia diz que no fim dos tempos, irmãos, os dias seriam abreviados. Dias abreviados, você não tem tempo para nada, tem? Engraçado que a mesma Bíblia diz que a pressa é inimigo da perfeição. Engraçado que a mesma Bíblia diz que a perfeição é Cristo Jesus. Aleluia. Aí nós olhamos o que está nos levando a tanta correria. A correria está nos levando exatamente mais longe de Cristo. Quanto mais pressas temos de chegar em algum lugar, mais distantes ficamos daquele que pode nos levar com rapidez. Olha a história que aconteceu com Israel. Israel ficou 40 anos. Jessé passou 70 dias. Pensou? Então, irmãos, nós temos a experiência na mão. Nós temos a sabedoria na mão. Aleluia. Mas é necessário que nós dobramos o nosso joelho e pedimos a orientação do Senhor para entender a palavra de Deus. Porque senão vamos ficar como o povo de Israel, andando e andando e andando. Quando vê a porta estreita, não vai chegar lá, porque o tempo já passou. Tenha um pouco mais de confiança em Deus e vigilância na tua fé. Examine as Escrituras, porque quando vir alguém pregar palavras fora da palavra, você não recebe. A Bíblia diz que virão muitos falsos profetas, virão muitos falsos pastores. O pastor é o que mais tem no mundo, irmãos. Acho que tem mais pastor do que diabo nesse mundo. E uns pastores brigando com o outro, brigando sobre o Evangelho. Pastor dizendo, falando do dízimo, pastor falando da oferta, é pastor falando da revelação, é pastor falando da visão, é pastor falando da veste, é pastor falando da televisão. Só não consegue falar de Jesus. E Jesus vai ficando de lado. Aí entra naquela adoração, aquela adoração que Deus não recebe. Eu estou na casa do Senhor todos os dias, eu vou adorar. Adorar e não obedecer não é adorar. Quem já leu esse versículo? E farão cultos de adoração a mim, cultos que eu não receberei. Por que não vai receber?
ainda não está adequado ainda. Deus. Irmãos, existe uma coisa que eu gosto de conversar muito a esse respeito. O peixe sem o mar, ele morre. Morre ou não morre? O mar sem o peixe continua sendo mar, é ou não é? Mas ele tem o mesmo brilho. Porque quando você fica ciente que aquela água não tem ser vivente nenhum, você já diz, é um mar morto. É ou não é? Raciocina comigo. É um mar morto. A natureza, se nós tirarmos da terra, ela morre. Morre ou não morre? Mas a terra sem a natureza continua sendo terra. É ou não é? Mas quando a gente olha uma terra sem nada em cima, a gente fala o quê? É uma terra seca. Agora nós vamos falar uma coisa bonita para vocês. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele é o quê? Não é nada. É uma folha seca. Porque um Deus, ele só é Deus quando tem alguém para adorar. Glória a Jesus. Deus, ele só é Deus completo quando tem alguém para adorar. Deus fez você para que pudesse adorar a Ele. Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, porque ele já estava famoso como rei. Mas para ele ser um rei completo, ele fez uma estátua de ouro e mandou que as nações dobrassem o joelho e adorassem. Foi ou não foi? Então Deus, ele só é Deus por completo, irmãos, quando nós adoramos a Deus. Porque quando nós não adoramos ao Senhor, ele continua sendo Deus, mas fica sendo um Deus sem brilho. Porque o brilho dele está exatamente na minha adoração, na tua adoração, na tua glória, na tua alegria de servir a Ele. Tenha prazer nas coisas de Deus. Tenha alegria nas coisas de Deus. Porque é esse prazer, essa alegria que vai manter o nosso nome escrito no livro da vida. Glória a Amém, Deus. igreja? Glória. Entendeu a palavra do Senhor Jesus? Senhor, essa dor nas pernas, essas varizes, o sangue de Jesus tem poder. O Senhor é o Deus que dá saúde. O Senhor é o Deus que dá saúde. O Senhor é o Deus que dá saúde. Dai saúde a todos, meu Senhor, em nome de Jesus. Dai saúde a todos, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.